Daniel, como primeiro tema do nosso episódio de hoje, eu queria saber um pouquinho de você como é que está a avaliação do governo Trump com relação à política migratória. Foi um grande tema dele, né? Ele foi eleito, aliás, com essa pauta, vou lidar com a migração, que a migração vai ser prioridade, vamos sanear a questão da migração. E agora, Daniel, no dia de ontem, né, hoje é dia 21, portanto, dia 20, o governo Trump completou 6 meses. Já dá para ter uma avaliação, Daniel? Como é que você tem visto essa situação aí? Já dá, Tang. Nós tivemos inclusive a divulgação de uma pesquisa, a pesquisa CBS News/YouGov, e pela primeira vez, numericamente, aqueles que desaprovam a política migratória do governo Trump ultrapassou aqueles que aprovam. 49% aprovam, 51% desaprovam. Isso foi um salto de 5 pontos negativos, né, na desaprovação, negativos para o governo Trump, em relação a junho de 2025, quando a pesquisa anterior tinha sido feita, e 10 pontos de salto em relação a fevereiro. A pesquisa ela foi feita entre 16 e 18 de julho. E teve mais. 56% dos entrevistados acreditam que o governo está deportando pessoas sem antecedentes criminais. Em junho, eram 47%. 58% dos entrevistados disseram que são contra a forma como instalações de detenção estão sendo utilizadas. 55% acreditam que Trump extrapolou nas operações de detenção, 57% rejeitam a construção de centros de detenção para imigrantes indocumentados, 53% são contra o aumento de verba para o ICE. Na prática, Tanguy, a gente está falando de uma tendência de piora. O que essas pesquisas têm mostrado ao longo do tempo é que a reprovação do governo Trump em relação à questão da migração tem aumentado a reprovação dos americanos em relação a essa política. E pesquisa, é sempre interessante observar o filme e não a fotografia, né? A fotografia de julho é, obviamente, uma fotografia já ruim para o governo Trump, mas quando você olha o filme, você percebe uma perspectiva de deterioração. A sinalização que os americanos começam a dar é que o Trump está exagerando e que isso está trazendo aí algumas consequências, inclusive para a economia americana. Nós tivemos há poucos dias a interrupção, né, de operações do ICE com medo ali de comprometer, inclusive, a safra americana de alguns setores considerados sensíveis. Você tem tido muitas movimentações nesse sentido. É claro, Tanguy, que quando a gente olha para a história americana e quando a gente olha para a economia dos Estados Unidos, os migrantes são necessários. Quer dizer, quem é que vai desempenhar determinadas tarefas? Quem é que vai realmente ajudar a oxigenar a economia americana, a rejuvenescer a economia americana? E claro que quando você adota uma postura muito agressiva nessa temática, isso acaba trazendo aí ecos, acaba trazendo consequências. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que essa política era o carro-chefe do Trump. Era a área na qual ele considerava que ele não teria qualquer tipo de dificuldade para preservar a sua popularidade, ele não teria ali qualquer tipo de embaraço, e ele começa a ter. A deterioração na avaliação dele em relação à economia começou antes, e agora a gente também está tendo aí uma deterioração na avaliação em relação à política migratória, e isso chama demais a atenção, porque nós temos apenas 6 meses de governo. Apenas 6 meses de governo. É muito pouco tempo para você ter tido uma mudança tão importante no que diz respeito à política econômica e à questão migratória, que eram os dois eixos que o Trump tinha para entregar. Eram as duas fortalezas que o Trump oferecia durante a campanha. Eu sei o que fazer com a economia. Eu sou melhor que os democratas para lidar com a economia e também eu sei fazer política migratória, eu sou mais duro, eu sou mais implacável do que os meus oponentes. E o interessante é que as deportações de Trump ainda não são tão espetaculares como ele costuma dizer. Aliás, nós tivemos, inclusive, governos democratas recentes
que deportaram muita gente nos Estados Unidos, mas aqui a gente está falando de percepção, está falando de imagem, e imagem, é claro, que acaba resultando e trazendo consequências políticas concretas. A impressão que dá, né, é que muitas vezes o Trump ele bebe do próprio veneno, né? Porque como ele fala sobre migração o tempo todo, você tem notícias sobre isso, vamos endurecer, a coisa vai ficar cada vez mais abrangente, cada vez mais gente vai ser deportada. As pessoas também começam a cansar um pouco de, meu Deus, mas será que é esse o mundo no qual os Estados Unidos agora vão ser isso? Vai ser só, porra, migração, vai mandar a galera embora? Você começa a olhar à sua volta, né? Começa a ver que, caramba, eu conheço migrantes, né? Eu preciso dos migrantes na minha vida, e isso pode levar a uma deterioração por si só, sem que ele nem tenha chegado perto do que ele prometeu que faria, né? E isso até agora é um fato. Ele tem sido bastante duro com a migração, mas ele prometeu que seria ainda mais. Vamos monitorar.